Na Band FM, quem ama não esquece. Por muito tempo eu tive medo de ser feliz. Parece estranho dizer isso, né? Mas é verdade. Eu sempre acabei me contentando com muito pouco, porque eu achava que aquilo já era muito para mim. E sem o pouco, eu não ia ter nada. Eu sempre fugi de grandes decisões. Mas não teve jeito. Uma hora eu tive que encarar de frente e escolher um caminho, escolher um rumo. Um rumo que me surpreendeu. Eu me apaixonei perdidamente por um rapaz quando eu ainda era uma menina. No começo, ele era tudo o que eu sempre sonhava. Aquela coisa, né? Um príncipe. E como na maioria das primeiras paixões, eu fiquei cega. O meu namorado era mais velho. Tinha uma outra cabeça, outras experiências e confesso que algumas atitudes machistas ele tinha também. Sendo assim, ele sempre dava um jeito de controlar tudo, absolutamente tudo. Minhas roupas, meu jeito de falar, até as minhas amizades. Por eu ser muito nova, sem maturidade e ainda cega, eu acabava aceitando tudo que ele falava. Nossa relação era uma loucura, muito instável, mesmo porque qualquer briguinha era motivo para terminar. Toda vez eu jurava para mim mesma que eu não ia voltar para o Henrique. Mas eu chorava por dias. Ficava arrasada e, no fim das contas, olha eu lá de volta. Aquilo virou um ciclo vicioso na minha vida. Vicioso e doloroso. Mas eu insistia porque eu achava que ele era o homem da minha vida e que uma hora ele ia mudar. A verdade é que, apesar de tudo, apesar das diferenças, tinha muito sentimento. Acontece que o tempo é a resposta para tudo, seja para melhorar ou para estragar de vez. Em um dos nossos términos, o destino me levou, através de uma amiga, para a vida do Edson. Eu estava muito triste naquela fase e eu sempre desabafava com essa amiga. Ela, cansada de me ver sofrer pelo Henrique, quis me ajudar, quis que eu saísse daquele sofrimento todo. E falou que tinha um amigo para me apresentar. Eu fiquei meio na dúvida. Eu tinha namorado, né? Tanto tempo ali junto com o Henrique. E aí, tão rápido assim conhecer já uma outra pessoa? Mas ela insistiu muito. E eu acabei aceitando o convite para me encontrar com o Edson. Eu me lembro da sensação como se fosse hoje. Eu estava morrendo de vergonha do que ele ia pensar de mim. Se ele ia aparecer mesmo nesse encontro, ou se, sei lá, ia me deixar plantada, feito boba. Eu estava muito insegura, cheia de medo. Mas assim que eu cheguei no local marcado, lá estava ele me esperando, com um mega sorriso no rosto, me olhando, como se eu fosse a mulher mais linda desse mundo. Não é que você apareceu mesmo? Nossa, Ruth, eu tô muito feliz por você ter aceitado esse encontro. Muito feliz, muito, muito mesmo. Muito prazer em te conhecer. Ai, imagina, Edson. O prazer é todo meu. E por que eu não aceitaria? Ouvi falar tão bem de você e confesso que eu fiquei preocupada também. Achei que você não viria. Principalmente por ser um encontro assim, às cegas. Parece até coisa de filme. Parece mesmo, mas também, por que não arriscar, né? Já que o destino deu um jeitinho da gente se encontrar, vamos dar essa chance pra ele. Eu tô louco mesmo pra te conhecer melhor. Aos poucos, eu fui me soltando. E quando me dei conta, estávamos rindo, feito dois amigos. Eu senti leveza com a presença dele. O Edson era atencioso, engraçado e me fez tão bem aquela noite que eu não tenho palavras para explicar. Sem esperar e nem sequer imaginar que isso fosse acontecer, ele me beijou. E eu não vou negar, não. Foi um beijo maravilhoso. Eu me senti culpada no começo, mas... Quer saber? Eu estava solteira.
E essas coisas não têm data, não tem hora para acontecer. Foi de repente, mas foi tão bom. Os dias se passaram e eu e o Edson estávamos muito ligados um ao outro. Eu estava finalmente seguindo em frente, né? Mas parece que é só você parecer feliz que as pessoas começam a valorizar o que perderam, né? O Henrique, meu ex, apareceu de novo pedindo para voltar, dizendo que seria diferente e que ele me amava muito. Eu fiquei meio balançada, fiquei na dúvida, como sempre, né? Mas eu decidi que o melhor era seguir em frente. Eu queria novos ares, eu queria curtir a minha fase. Eu não queria voltar para aquele caos que era a minha antiga relação. O Edson estava me fazendo viver coisas novas. Ele me dava mais segurança, me valorizava, apesar do pouco tempo. Aliás, eu fiz questão de contar para o Edson como tinha sido conturbado meu último término e que o meu ex, inclusive, estava atrás de mim. Ele super entendeu, até me apoiou, deixou bem claro que jamais seria esse tipo de homem na minha vida. Apesar da gente estar se dando super bem, a gente não chegou assim a firmar nenhum tipo de compromisso. Pelo menos não assim tão rápido, porque ele queria que as coisas acontecessem com muita calma. Além disso, ele dizia que não era bom tomar uma decisão sem ter 100% de certeza se era isso que eu queria. O Edson respeitava muito esse meu jeito mais cauteloso, mas no fundo ele queria que eu fosse um pouco mais próximo assim, e até fez questão que eu conhecesse a família dele. Olha, eu fiquei na dúvida, mas eu resolvi que era a hora de dar um passo a mais. Fazia 3 meses que a gente estava saindo e eu precisava também tomar uma atitude. Sair de cima do muro, como dizem. Então, eu me arrumei e esperei por ele no dia marcado para conhecer a família dele. E adivinha? Adivinha? Pois é. Ele vacilou comigo. Ele simplesmente não apareceu e nem deu explicações. Eu fiquei lá, com a maior cara de trouxa do mundo. Eu nunca poderia imaginar que ele fosse fazer uma coisa dessas comigo. Não passou muito tempo, ele correu atrás do prejuízo, mandou mensagem, me ligou, implorou perdão. Mas eu nem queria escutar. Ah, não. Eu não ia me sujeitar a esse tipo de coisa de novo, de jeito nenhum. Ruth, me escuta, calma, me escuta. Olha, eu sei que eu pisei na bola, eu pisei feio, mas eu nunca vou fazer isso de novo com você, não mesmo. Acontece que eu não apareci por ter medo, sabe? Medo, assim como você tem. Eu sei que eu fui imaturo, eu não tenho vergonha de assumir, foi medo, entende? Medo. Pelo menos você reconhece isso, né, Edson? Você não faz ideia de como eu me sinto. Parece que eu sou uma palhaça, sabe? Uma tonta. Eu me abri com você, eu disse que eu passei por uma relação difícil e você faz isso comigo? Ah, não, desculpa, não dá, pra mim não dá. Olha que você não é tonta, você não é palhaça, você não é nada disso, Ruth, acredita em mim, desculpa, eu só preciso de uma segunda chance, uma segunda oportunidade pra que eu possa te mostrar o quanto eu sou apaixonado por você. Pensa nisso, me leva a sério, por favor. Eu desliguei aquele telefone tendo a certeza que era um aviso. A vida dá sinais de quando não é para ser. E talvez isso tivesse sido um sinal. Do nada, eu comecei a pensar que estava trocando o certo pelo duvidoso. Já que meu ex vivia dizendo que me amava ainda, que me queria de volta, e eu apostando as minhas fichas no Edson, que na primeira oportunidade séria errou comigo. Eu tive ainda mais certeza quando depois de uns dias o Henrique me ligou e me pediu para encontrar com ele. Dessa vez eu fui. Eu quis. Assim que ele me viu, ele me abraçou bem forte, como se não quisesse me soltar nunca mais. Eu sabia de todos os nossos erros do passado, mas só quem vive um relacionamento como esse é que sabe como é difícil acordar. Então eu senti aquele abraço e esqueci tudo de ruim do nosso passado. Eu só me deixei levar
E foi uma recaída daquelas. Mas mesmo com ele lá, me faltava alguma coisa, sabe? O toque não era o mesmo, aquela cama parecia desconfortável, eu me sentia vazia. O beijo já não mexia mais comigo, não era como antes. Alguma coisa tinha mudado. E no meio da nossa reconciliação, me veio o Edson na cabeça. Aquele reencontro só serviu para me mostrar que o Henrique era passado. E depois daquele dia eu estava disposta a deixar o Henrique para sempre. Para sempre, porque eu percebi quem era o dono do meu coração. Eu estava verdadeiramente apaixonada pelo homem que me implorou perdão e que eu não dei. Eu amava o Edson. O problema é que eu demorei para abrir os olhos porque, a partir daquele momento, minha vida virou de cabeça para baixo. Depois do reencontro com o Henrique, eu resolvi ficar sozinha. Eu não queria ficar com ele. Eu fui sincera. Eu falei pro meu ex sobre o Edson e ele ficou indignado, revoltado. Disse que não queria me ver nunca mais. Eu precisava de um tempo. Eu precisava pôr a cabeça no lugar. E foi aí que eu descobri a maior surpresa da minha vida. Eu comecei a ter enjoos, tonturas, mal-estar. Eu não entendi o porquê daquilo até cair a minha ficha. Eu só poderia estar grávida. Eu fui correndo fazer o exame, batata. Deu positivo. Positivo. Meu mundo caiu naquele momento. Eu me senti sem rumo. Uma gestação que não estava nos meus planos. Na verdade, eu nunca quis ser mãe. Mas eu seria. Agora eu seria. Depois de pegar o resultado, eu contei logo para minha família e, ao contrário do que eu imaginei, eles me apoiaram muito. Mas a pessoa que eu mais me preocupava era o Henrique. A gente não tinha se falado mais e eu tinha medo da reação dele. Muito medo. Eu só não esperava que seria tão cruel. Ele não acreditou em mim. Disse que o filho era do Edson. Imagina, eu sabia exatamente de quem era o meu filho, eu sabia. A minha vida virou um inferno. Eu tentei falar com ele várias vezes, até para me ajudar com alguns custos, mas ele sempre me humilhava, dizendo que eu devia pedir para o pai verdadeiro da criança. Nossa, foi tanta coisa que eu ouvi daquele homem, que eu passei a me sentir uma mulher suja, sem valor. Ele realmente lavou as mãos. Não me apoiou, não me ajudou com absolutamente nada e nem quis saber. Ele sumiu, desapareceu da minha vida. E eu lá, tentando ser firme, ser forte, ou fingindo que era, né? A verdade é que eu não parava de pensar no Edson e em como eu tinha sido estúpida de deixar aquele homem embora. Foram meses de arrependimento, de insegurança, de saudade. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria ficado ao lado dele 1000 vezes, meu Deus. Mesmo assim, eu ergui a minha cabeça e eu fui à luta, como tantas mães solteiras, né? Trabalhei a gravidez inteira, comprei tudo sozinha. Meus colegas de trabalho me ajudaram com chá de fralda e as coisas até que estavam se acertando. Apesar de tudo, minha gravidez foi muito tranquila. Só que de tanto ouvir o Henrique falar bobagem pra mim, de tanto ele falar que o pai era o Edson, eu confesso que na hora me bateu a dúvida de quem seria realmente o pai da minha filha. Faltando exatamente um dia para minha filha nascer, eu tomei coragem e fui atrás do Edson. Coragem que eu não tive todo aquele tempo para explicar o que eu estava vivendo. Grávida, Ruth. Grávida, meu Deus do céu, isso só pode ser uma brincadeira. Afinal de contas, você tá grávida? Essa criança é minha? Edson, eu nunca brincaria com isso. Nunca. Ainda mais com você.
Por muito tempo eu tive certeza que você não era o pai, mas agora eu já não sei mais. De verdade, eu tô arrasada. Eu vou ganhar a Júlia amanhã e eu tô confusa, eu tô perdida. O Henrique me fez passar tanto nervoso que agora eu tô com medo. O nome dela vai ser Júlia. Esse é o nome mais lindo do mundo, sabia? Que loucura isso tudo, Ruth, que loucura. Veja bem, me escuta. Vai dar tudo certo. Esquece esse cara, deixa esse cara pra lá. Foca em você, em você. Em você e na pequena Júlia. Eu tô aqui na torcida, viu? Eu tô aqui orando por vocês duas. Eu chorei tanto. O Edson era a última pessoa que eu imaginaria que me estenderia a mão. A última. No fundo eu torcia para que ele fosse o pai da minha filha, mas eu sabia que não era. Não tinha como ser. No dia seguinte eu estava no hospital. Foram 16 horas de trabalho de parto e a minha filha teve falta de oxigenação e nasceu... Tadinha, ela nasceu toda roxinha. Foi completamente desesperador, mas pela graça de Deus, apesar de que ainda fosse precisar de cuidados a mais, os médicos conseguiram reanimar minha filha, conseguiram. Depois de todo o susto, quando eu já estava no pós-parto, minha mãe veio dizer que um tal de Edson estava do lado de fora querendo entrar. Minha mãe, coitada, toda perdida, não conhecia ele, mas sentiu que ele era uma pessoa do bem. O Edson entrou e ficou bem comovido quando ele viu a Júlia naquelas condições. Ele chorava tanto, como um pai chora ao ver um filho doente. Ele disse, sem pensar, que ia registrar a Júlia. Eu não queria. Eu queria fazer o teste de DNA, mas ele insistiu e simplesmente registrou. O Edson foi um anjo. Ele passou a noite comigo e logo que eu tive alta do hospital, fomos para a casa dos meus pais. Ele cuidou de mim como se eu fosse uma criança. Estava todo preocupado com a Julinha e era a coisa mais linda, aquele apego todo dele. Nós conversamos muito. E ele me disse que naquele tempo todo nunca tinha me esquecido. Mas era tudo muito confuso, muito recente, e a gente preferiu ir com calma. Independente de tudo, eu sabia que tinha ao meu lado um grande amigo, um companheiro. A minha filha começou a crescer e o Edson acompanhava tudo. Os primeiros passinhos dela, as primeiras palavrinhas, o jeito manhoso dela, tudo mesmo. E ele amava ver ela crescendo. Foi nessa parceria que resolvemos nos entregar de vez um para o outro. O Henrique acabou descobrindo que o Edson estava presente na minha vida e na vida da Júlia, que eu tinha uma família de verdade. Como eu disse, a felicidade incomoda, né? Durante anos, eu e o Edson não queríamos saber de DNA, porque nada mais importava. Estávamos felizes. Mas o meu ex começou a incomodar. Foi até o trabalho do Edson exigir que queria tirar essa dúvida, que queria um teste, que queria saber se a filha era dele mesmo. A filha que ele, inclusive, não fez questão durante muito tempo. Foi tanta pressão dele que acabamos fazendo. E aí veio o resultado. Veio a confirmação do que eu disse desde o início. O Henrique era o pai da menina. Isso não mudou absolutamente nada entre nós. Pelo contrário, só fortaleceu a minha relação com o Edson. Ele me ajudou a criar a Júlia. Esteve do meu lado em todos os momentos. E tem um amor de pai que ninguém pode mudar. Eu sempre me mantive ao lado do Edson e nós lutamos contra essa pressão do Henrique até hoje. Eu nunca privei da minha filha ficar com o pai biológico dela. E mesmo assim, ele insiste em brigar dizendo que ela não tem o mesmo carinho como tem pelo Edson. Ele quer competir amor, ele quer competir atenção e não cansa de perturbar a gente. Olha, isso é tão difícil. Você não faz ideia. Mas eu sigo firme, viu? Forte, aliás, seguimos. Eu só quero
Que esse processo não seja tão doloroso para a Júlia, pois eu sei que tudo isso reflete na criança. Hoje, eu e o Edson estamos casados. Temos um apartamento juntos, uma filha maravilhosa e muito amor dentro do nosso lar. Parece ter coisa de filme, né? A vida teve que dar uma volta enorme para a gente acabar junto, do jeitinho que era para ser. Eu descobri da forma mais linda que amor é construção. Descobri que amor vai além de um tipo sanguíneo, que amor é convivência, é paciência, companheirismo, e que nada menos do que isso pode ser chamado de amor. Eu sou a mulher mais feliz desse mundo. Eu tenho um maridão maravilhoso que me ama, que me respeita, que me valoriza a nossa família. A minha gestação pode não ter sido planejada, mas eu não trocaria por nada. Porque agora eu tenho a minha filha, que me fez ser quem eu sou hoje, que me trouxe o Edson, que me trouxe muita maturidade e principalmente uma razão para viver e ser um ser melhor. Felicidade não tem preço, mas muitas vezes tem nome e a minha se chama família.